Olá, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Essa semana nós lemos a palavra do Senhor de Êxodo 26 até Êxodo 38. E aí, o que foi que você aprendeu? O que foi que você aprendeu? O que foi que Deus falou com você? Lemos também do Salmo 31 até o Salmo 38. E eu creio que vocês tiveram muitos ensinamentos, assim como eu. E aí agora, nesse momento, nós iremos compartilhar um pouquinho do que nós aprendemos. Amém? Bom, no dia 13, que foi domingo, nós lemos Êxodo 26, que fala sobre a explicação de Deus a Moisés como devem ser o tabernáculo, as armações do tabernáculo e o véu. Ali Deus começa a falar com Moisés como ele gostaria que fosse toda a construção do tabernáculo, né, com todos os detalhes. No dia 14 nós lemos Êxodo 27, que também continua a orientação de Deus, mostrando como seria o altar dos holocaustos, o pátio e o óleo para o candelabro. No dia 15, nós lemos Êxodo 28 e 29. Continua também Deus falando com Moisés como deveriam ser as vestes sacerdotais de Arão e de seus filhos, a consagração dos sacerdotes, a consagração dos sacerdotes e os 2 holocaustos diários. No dia 16, nós lemos Êxodo 30 e 31, que fala Deus mostrando como deveria ser o altar do incenso, o preço da propiciação, a bacia de bronze, o óleo para as unções e também como seria o incenso. Aqui também ele fala sobre a escolha dos artesãos do tabernáculo, que eram homens cheios do Espírito Santo de Deus, e também fala sobre o dia de sábado. Aí ele mostra que ele tinha separado, né, Bezalel e Aholiabe para poder, que eram homens, ele fala, eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Deus derramou uma unção extraordinária sobre a vida deles, e Deus fala que eles eram tão cheios de sabedoria que sabiam mexer com várias coisas. Deus derramou esses dons sobre a vida deles. No dia 17, nós lemos Êxodo 32, 33 e 34, que mostra o bezerro de ouro, quando Deus chamou Moisés lá no monte e ele demorou e o povo começou a reclamar, a murmurar, não, Moisés já morreu e tal, e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Depois mostra a ordem de Deus para seguir adiante, a tenda do encontro, como era a tenda que Moisés tinha um encontro com Deus, e Moisés falando com Deus, pedindo que ele continue os guiando e que aparecesse a ele. Deus apareceu de costas, né? Passando por ele. Fala também sobre as novas tábuas da lei, porque quando eles construíram o bezerro de ouro e que Moisés desceu e viu toda aquela prostituição, Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas da lei. E aí Deus chamou ele novamente, e aí teve as novas tábuas da lei, a renovação da aliança e os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, para todo aquele povo, e ficou para nós até hoje. E ele escreveu novamente nas tábuas da lei. E com tudo isso, Moisés ficou mais 40 dias e 40 noites com Deus lá no monte. Quando Moisés desceu, o rosto de Moisés resplandecia. E todas as vezes que Moisés falava com Deus, o seu rosto transparecia de tal forma, resplandecia, de tal forma que ele tinha que usar um véu para que as pessoas não se espantassem, não ficassem espantadas com tudo aquilo. Ontem, dia 18, nós lemos Êxodo 35 e 36, que falava mais uma vez sobre a lei do sábado e o material para o tabernáculo.
Porque antes Deus disse como seria o tabernáculo. Aqui Deus já estava pedindo o material para o tabernáculo. E como é que esse material seria? Como é que esse material chegaria? As pessoas iriam fazer ofertas a Deus de boa vontade. Deus deixou bem claro. Fala para o povo, aquele que tiver de coração voluntário, disposto a ofertar, que oferte ouro, prata, bronze, tecidos, madeira, enfim. Mas Deus falou que só aceitaria se fosse de coração voluntário. Nada obrigado. Irmão, chegou uma certa altura, de tanto eles ofertarem, que Moisés teve que fazer uma lei lá no Êxodo 36. Moisés teve que fazer não é uma lei, dar uma ordem para que eles parassem de ofertar. Porque eles estavam com o coração tão agradecido que eles ofertaram além do que precisavam, porque eles sabiam que era para Deus. Êxodo 37, 38 foi a palavra que nós lemos hoje, nos mostra o que Bezalel e Aholiabe, os homens que eram dotados do Espírito Santo de Deus, fizeram, né? Que foi a Arca da Aliança, a mesa, os utensílios, o candelabro de ouro, o altar do incenso, o altar dos holocaustos, o pátio e todos os utensílios, tudo o que precisava para o tabernáculo ser montado. Nos mostra também o material usado na construção do tabernáculo. Eles fazem tipo um apanhado geral de tudo que foi usado na construção do tabernáculo. E, irmãos, o que é que eu aprendi com tudo isso nessa semana lendo? O que me chamou a atenção foi Bezalel e Aholiabe, que Deus deu dons para ele, como nós sabemos, para mexer com tudo. Se você for ler o capítulo 35, no versículo 30, Moisés fala sobre ele. E um pouquinho antes também, Deus fala com Moisés, mostrando a ele quem seria e como é que eles iriam fazer. Né? Mostra que ele escolheu, ele fala assim: eu escolhi Bezalel e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. E aí ele continua discorrendo tudo o que Bezalel iria fazer. E depois ele fala: e também designei a Aholiabe. Eu capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Então, assim, nós percebemos que esses dois homens foram homens cheios do Espírito Santo de Deus. E aí, o que Deus me incomodou, Deus falou comigo nessa passagem, foi que às vezes a gente olha tanto para o ministério do outro, achando que ele tem mais do que a gente quer fazer igual a ele, que às vezes a gente não faz nem o que a gente mesmo tinha que fazer. E aí eu quero lhe dizer que Deus deu a cada um dons diferenciados. Nem todos serão pastores, nem todos serão mestres, nem todos serão, sabe? Deus deu dons diferenciados a cada um. E nós temos que celebrar e abraçar esse dom que Deus nos deu. E fazer o que Deus nos pediu, o que Deus está nos mandando. Então, e não querer fazer o que o outro faz. O outro prega daquele jeito, aí eu vou querer pregar igual. Mas às vezes ali é o jeito dele, não é o seu jeito. E Deus lhe capacita do jeito que você é. Então celebre, abrace a pessoa que você é, descubra, sabe? O dom que Deus lhe deu e faça o melhor com esse dom. Faça o melhor, sem olhar que fulano ou cicrano tem mais dons que você, vai aparecer mais na igreja, porque o pastor aparece mais do que quem limpa a igreja. Mas quem limpa a igreja, se não for, vai chegar um momento que também, irmãos, a sujeira vai estar lá aparecendo e todo mundo vai perceber que ela não foi. Né? Então, assim, todos são importantes. Daquele que limpa, daquele que lava, daquele que cuida da água, daquele que o tesoureiro, aquele que prega, aquele que ministra o louvor, todos são importantes, porque a palavra do Senhor diz que assim como nosso corpo, né, tudo é importante no nosso corpo, assim é com o corpo de Cristo. O dedinho é importante, o coração é importante, o nariz é importante,
tudo é importante. Se um tiver doente, todos os outros ficam. Então, assim, no corpo de Cristo, a gente não tem que ver quem tentar exercer o ministério da outra pessoa. Nós temos que exercer o nosso ministério, o dom que Deus nos deu. Amém, irmãos? E assim, e aqui eu percebo que Moisés, ele desejou a vontade, estar no centro da vontade de Deus, desejou a presença de Deus. E foi uma das coisas também que me chamaram a atenção. Porque às vezes a gente está na igreja e a gente nem deseja tanto estar lá por religiosidade, mas a gente nem deseja tanto a vontade de Deus. E aí eu quero lhe dizer, sabe, deseja, anseia. A palavra do Senhor diz, o salmista diz, né, que assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por Deus. Nós temos que ansiar por Deus, desejar a presença dele. E para que isso aconteça, você tem que estar perto de pessoas que também desejam. Porque se você estiver perto de pessoas que são apáticas, que só querem ficar na frente da televisão, comendo o que não presta, ou assistindo também o que não presta, você vai terminar ficando igual. A gente tem que estar perto de pessoas que queiram crescer, que queiram avançar e que desejem a vontade de Deus, porque aí quando a sua esmorecer um pouquinho, aquela pessoa vai te dar um ânimo, um gás, e você vai continuar desejando a vontade de Deus, sabe? Nós temos que evitar a passividade, a procrastinação, a preguiça e fazer para Deus. Você pode ver aqui que aqui fala e depois mostra tudo o que eles fizeram, e eles fizeram com excelência, porque Deus aqui nos mostra que tudo para ele tem que ser. Você vê que ele dá as medidas, ele dá tudo certinho. As coisas para Deus, assim como nós queremos para nós, que seja tudo certinho, para Deus também tem que ser feito muito bem feito. Muito bem feito. De excelência. Então, irmãos, foi isso que eu aprendi essa semana com o Velho Testamento. E nós iremos falar agora um pouquinho, né, sobre o Novo Testamento, mas aí eu vou fazer o segundo vídeo para não lhe cansar tanto assim, tá bom? Te espero lá no segundo vídeo. Deus abençoe.